Então, eu vejo que vocês estão vendo a apresentação, e o que eu quero lhes dizer é que eu vou deixar nesse plano para que eu possa vê-los também, para que eu possa estar aqui nesse processo. E então eu quero mostrar para vocês que estas mudanças, e eu gosto muito de dialogar com as imagens, ela está acontecendo no mundo inteiro. Por isso eu começo com essa imagem. As mudanças fizeram com que nós formássemos pontos que se interligam e que o problema é comum. Não é um problema situado, é um problema geral. E estamos trocando experiências, e isso é o que mais importa nesse processo. Essas mudanças, elas começam dentro de um processo que, antes de mais nada, o que eu trouxe para vocês, né? Eu gostaria que vocês sejam bem-vindos a esse mundo em transformação, a este processo. E para que nós possamos começar a pensar neste processo, a gente precisa entender um pouco o que é esta mudança, o que é este processo que nos faz estar aqui, mas, ao mesmo tempo, estar com um tempo certo, um dia certo, um cronograma, um horário certo, que, inclusive, precisamos adaptar, adequar aos nossos compromissos. Então, isso aí é uma das bases daquilo que nós chamamos de mudanças na cultura. Então, nós passamos por uma fase que nós estamos em um mundo analógico, que é o mundo do relógio, é um mundo onde nós previsível, um mundo onde as coisas acontecem e nós temos agendas e cronogramas, porque os tempos são finitos. E esse mundo analógico que nós vivemos, nós estamos mediados por linguagens e semânticas digitais. Nós estamos com o relógio comandando as nossas vidas e toda uma cultura analógica, e, ao mesmo tempo, nós estamos com uma cultura digital que nos faz ver as horas pelo celular. E nesta hora no celular não tem mais um ponteiro indicando, tem um horário. O tempo aqui é um tempo relativo, é um tempo que não tem mais uma sequência, é um tempo pontual. Então, esta mudança, ela traz transformações incríveis nas interações nossas, nas comunicações. Eu fiz toda uma comunicação com vocês, com a professora Eliane, com a Danila, pelo WhatsApp. Nós nos conhecemos num processo que não é mais o processo da cultura analógica, e como eu adoraria estar presencialmente com vocês, mas neste momento estamos permeados por essa cultura digital que alteram as nossas práticas, as nossas formas de comunicação e as nossas aprendizagens. E nós aprendemos, nós trocamos ideias, nós marcamos encontros pelo digital. Então, isto sem deixar de termos os nossos dias, os nossos horários, os nossos momentos analógicos. E dentro da educação, isso se reflete num processo educacional
que se baseia na cultura analógica. Ele é contínuo, ele é feito por semestre, ele é feito por períodos progressivos, cumulativos, e nós precisamos dar conta desse processo também. Esse processo, em termos de aprendizado, ele é fundamentado num conhecimento acumulado, numa continuidade de aprendizagens sequenciadas, em uma memória, uma exigência de reflexão e de memória e experiências, e, basicamente, em aprender com os que nos antecederam, em olhar para o passado para entender o presente, em trazer as reflexões, os autores, as ideias do passado, para que nós possamos entender e aprender o presente. Quando nós entramos num processo da cultura digital, nós vemos que existem mudanças drásticas. Por quê? Porque a cultura digital, ela é disruptiva. O que isso quer dizer? É que aquilo que ontem era importante, se vocês pensarem em tudo aquilo que nós já jogamos fora, nós já não queremos mais, se nós não temos condições até de acesso a muitos dos nossos arquivos que usávamos há 20 anos atrás. Se nos dessem um celular de 20 anos, 15 anos, 10 anos atrás, 5 anos atrás, nós não íamos ter condições de usar, ou iríamos achar, não, isso aí já não serve mais. Por quê? Porque as inovações acontecem de uma forma contínua. Nós vivemos uma cultura digital que valoriza o novo, basicamente o que ainda está até por vir, o atual, o pontual, aquilo que nós usamos hoje, a aprendizagem permanente de alguma coisa que está no processo daqui para frente, um olhar para o futuro, para o que virá. Então, essas mudanças aqui pontuam a nossa relação com o conhecimento. Mais do que o conhecimento acumulado e a fluência no uso das tecnologias e metodologias de ensino, que sejam digitalmente mediadas, nós precisamos compreender essas duas realidades. E precisamos, nessa compreensão das duas realidades, compreender esse momento, onde aquilo que sempre fizemos em uma instituição, que tinha toda uma cultura ligada a ela, que eram as nossas faculdades, as nossas salas de aula presenciais, elas adentram a nossa casa, elas adentram a nossa vida fora do trabalho. Então, é um mundo do trabalho que pede licença para entrar em nossa casa, em nossa intimidade. E esse mundo do trabalho, ele não deve e não pode transformar as nossas vidas e as nossas casas em escritórios. Ele precisa ter o seu tempo e o seu momento de acontecer. Nas realidades das nossas vidas, aqueles momentos nossos, como este agora, ele é permeado pelo viver da casa. Então, são telefones, os cachorros, os gatos que fazem barulhos, que se movimentam, as crianças que têm toda a energia delas. E isso aí precisa ser compreendido, de que esta realidade é a realidade da nossa vida. E nós estamos trazendo uma outra cultura, uma outra realidade para dentro dos nossos processos. Então, assim como nós precisamos compreender as diferenças entre a cultura analógica, que preside as nossas ações, as nossas informações, os nossos processos burocráticos, administrativos, a gestão das nossas vidas em
agendas, em processos de continuidade, nós temos uma cultura digital que está adentrando as nossas vidas. E nós estamos num momento de interlocução entre ambas, mas não podemos deixar de ser o que somos. Esse é o mais importante. Dentro dessa lógica, que é aquela que eu acredito, e que tem várias pessoas, vários autores, e muita prática para dentro desse processo, que mudanças nós temos, então, nesse processo de formação? E aí, o que eu pensei em trazer para vocês, que estão agora adentrando neste processo, neste mundo digital, cheio de questionamentos que eu ainda tenho. Não pensem que é uma coisa que a gente sabe, não é, e aí vem todo esse processo, não é a cultura acumulada que garante a gente, pode garantir a gente o fator de não ter medo e de ser abusado, e enfrentar, e encarar o processo. Mas sempre existem coisas novas, e eu sei que eu não vou dar conta disso. Então, dentro desse processo, dentro dessas vivências, dessas experiências, daquilo que eu tenho feito junto aos professores da minha instituição e junto com tantos outros espaços que eu considero da maior importância, nós estarmos juntos e estarmos trocando ideias, estarmos aprendendo no coletivo, e nesse coletivo que eu tenho um grande prazer de estar agora com vocês, juntos, começando um processo diferente, único, e que vai trazer para a gente as melhores, espero, lembranças para mudanças, para novas aprendizagens. Então, que mudanças nós temos na formação? E aí eu quero dedicar esta apresentação, esse momento de fala, para falar principalmente para vocês, que estão na linha de frente, professores e alunos, e essas mudanças na formação. O que é que nós esperamos neste momento, né? E aí, então, eu criei um esqueminha onde eu trago 10 mudanças. Não são as únicas, mas aquelas que, para mim, foram relevantes. A primeira dela é a preocupação com o acesso. E a preocupação com o acesso, ela deve gerar para todos nós uma garantia de docência pelos meios possíveis. Eu trabalho com alunos hoje, né, muito pelo WhatsApp. Criamos um grupo e estamos juntos ali. Temos ambientes, temos outras mídias, muitas que eles mesmos, os alunos, me trazem e fazem, mas o importante é estarmos juntos. Garantir o acesso à docência, ao ensino, a esse momento de estarmos juntos e refletir, como bem disse o professor José Bites, que é um momento que nós precisamos dessa união das universidades, de nós que formamos o corpo dessas universidades, professores e alunos, estarmos juntos, não nos separemos para não nos fragilizarmos, principalmente das instituições públicas. Não podemos parar, temos que estar juntos e fazer o que for possível. E garantir
essa interlocução, o que é a docência, se não uma interlocução entre pessoas, uma interlocução entre professores e alunos para aprender, para avançar no conhecimento. Então, garantir essa interlocução, essa docência pelos meios possíveis. Nem todos vão ter um acesso a todos os processos. Eu tenho alunos que quando nós começamos o nosso tempo de aula híbrida, que é bem pequeno, e que eles dizem, olha, eu estou no celular, eu não cheguei em casa, então alguma coisa aí, e nós sabemos onde estão, tem outros que têm que ir para a casa de alguém naquele dia, naquela hora, por isso eu tenho que me preocupar mais do que nunca com as condições de acesso dos meus alunos. E eu tenho que me preocupar muito comigo e com as minhas condições concretas para poder viabilizar este contato, essa docência que se dá através das nossas trocas comunicativas. E isso pelos meios possíveis. Por carta, por e-mail, por celular, seja pelo que for, mas estamos em contato. A segunda questão que preocupa a todos os professores, todos, eu fico preocupada. Por quê? Porque, como falei, a cultura digital é disruptiva. Então, aquilo que eu usei na minha disciplina 1 ano atrás, esse ano já caducou, já é velho, já não se usa mais. E quando eu peço para me mostrarem inovações, vem um monte de coisa que eu nunca ouvi falar. Então, ela é disruptiva, está sempre trazendo novidades. Então, basta. Eu quero antes, que transcende todas as mídias, todas as tecnologias. Eu quero fazer a docência e eu quero começar, e eu tenho que começar, pelos recursos digitais que eu conheço, que eu domino. Porque mais importante do que um meio, e a McLuhan já dizia isso, mais importante que um meio é interação entre as partes. Não é possível dar uma supervalorização do meio, porque esse meio é fugaz, ele vai embora, ele caduca, o ano que vem já é outra forma de nos interarmos, de nos comunicarmos. Né? Quem lembra do Skype? Ninguém hoje quase usa o Skype. E o ano passado a gente trabalhava com Skype. Quem lembra de tantas outras maneiras e meios que haviam, que estão aí até ainda presentes, mas que ninguém usa mais. Então, o importante não é trazermos ou fazermos o melhor recurso, o mais inovador, mas ter segurança, conhecer, e aí, o que a gente conhece e domina mais do que tudo? Nós temos grupos de família, grupos com amigos, no WhatsApp, vamos ao WhatsApp. Temos contas no Pinterest, que é de trazer, ontem mesmo eu estava dando aula à noite, e nós estávamos falando uma professora que estava conosco, visitando a turma, ela mostrou o que ela faz no Pinterest. Ela criou uma base no Pinterest para falar sobre educação, aprendizado e neurociência. Criou no Pinterest, que é um site que, para mim, eu nunca havia usado para ensinar ou para aprender, era muito mais de diversão, de buscar designs e outras ideias e fotos de lugares e tudo mais. E ela disse, não, isso aqui pode ser um instrumento de formação. Nós usamos o Pinterest e pedir para criar um grupo no Pinterest com os alunos, e eles vão colocando imagens, vídeos
e é uma maneira também de trazer informação e também fazer críticas e buscar condições de análise crítica para evitar informações falsas, fake news. Então, é importante compartilharmos informações para que nós possamos fazer trocas que garantam uma criticidade para essas informações. Então, a fluência, ela tem que começar pelos recursos que a gente conhece, sem estar preocupado em usar aquilo que eu não sei. Ter segurança é mais importante neste momento para que nós possamos fazer o que nos cabe, que é ensinar, aprender juntos, seja quais os meios que forem utilizados para isso, né? O próxima questão é fundamental. Não podemos pensar em improviso. Nós temos que planejar as nossas aulas. Nós temos que articular e pensar os objetivos de cada aula nossa e articular com os conteúdos, com as atividades que vamos propor e principalmente com as avaliações. E avaliações vêm também no plural, porque ela deve ser permanente, constante. Não um provão lá no final do semestre, mas o tempo todo. E isto é muito importante, porque nós vamos, a partir desses processos continuados de avaliação formativa, nós vamos testando, nós vamos tendo termômetro de como o trabalho está sendo desenvolvido, como os alunos estão aprendendo, como esse processo está sendo entendido e se os objetivos estão sendo alcançados. Porque se nós sentirmos no processo que alguma coisa não está bem, é hora de fazer uma redefinição, uma reorientação dos nossos planejamentos e buscar sanar os problemas e tentar avançar em outras fronteiras, em outros caminhos. Mas se nós deixarmos para fazer avaliação ao final do processo, nós perdemos oportunidades de correções no caminho. Então, essas avaliações formativas, elas são muito importantes. E elas precisam estar coerentes com os objetivos e com as atividades. E isso tudo requer um tempo nosso, que antecede a aula, ou o tempo de aula, para que nós possamos planejar. E, falando nisso, um dos pontos mais importantes neste processo e na cultura digital, e não é à toa que lá no início eu coloquei as duas formas de nós contarmos as horas, contarmos o tempo, exatamente porque neste processo o tempo é fundamental. Eu tive muitas experiências com professores e conversando muito com eles para que eles pudessem entender que aquela aula como esta que eu estou apresentando para vocês, mas aí é um processo, é um momento, né? Mas a aula magistral, a aula que é marcada naquele dia e naquele horário, e que leva 3 horas, 4 horas, ela não é adequada quando nós estamos dentro do ensino online. Esta aula de um tempo definido, completo, ou seja, uma aula
síncrona. É preciso, é importante que exista, mas na carga didática das nossas disciplinas, nós devemos procurar diminuir esse tempo, para que os estudantes possam viver a vida deles de outras formas, porque o tempo dentro dessa relação é um tempo que está muito complicado e muito difícil. É difícil alguém ter uma condição de acesso permanente, única, isolada da família, da vida, durante 3, 4 horas, e se pensarmos em termos de graduação, isso acontece todos os dias da semana. Então, quando nós pensamos em transformar as nossas aulas em tempos mais enxutos, tempos síncronos mais enxutos, e aumentarmos as interações e processos assíncronos, sejam com atividades, sejam com exercícios, sejam com trabalhos que os alunos possam ler, possam fazer, possam criar relações, e que este tempo assíncrono seja visível, tenha retorno, participar de um fórum, ler atividades e fazer algum tipo de ação, de algum quiz, alguma lista onde ele possa definir o que ele leu, algumas questões, algum questionário, algumas perguntas, criar atividades que possam serem trabalhadas de uma forma em que o aluno, o estudante que vai receber esse material, ele possa fazer, e é importante, sim, cobrar, ter disciplina, isso faz parte da formação. Você tem até um tempo X lá. Então, se a disciplina é semanal, então, pelo menos um dia antes da aula, ele precisa entregar o que foi pedido, e cobrar, e uma cobrança que na aula presencial sempre vem aquele aluno: professora, essa semana não deu e tudo mais, a senhora prorroga um pouquinho. No digital, nos ambientes virtuais, nós podemos bloquear. Então, a partir da hora tal, não se recebe o material que dá aquela atividade. E os alunos levam susto, porque esta disciplina é disciplina formativa. Professora, eu quero entregar, mas o ambiente não está recebendo, manda uma mensagem. Eu digo, porque você está entregando fora do horário. Professor, não dá um jeito. Olha, vou reabrir, mas você já fica aqui definido no ambiente. E se nós olharmos nos ambientes, e eu trabalho bastante com o Moodle, nós vamos ver, se clicar nos participantes de uma disciplina, você vai ver quem entrou, quem não entrou, o que fez, quando entregou, e o ambiente informa para nós, professores, tudo isso, e nós podemos definir que critérios que estão dentro das avaliações, ainda que somativas, está entre disciplina para entrega, pontualidade, participação, presença nas atividades. Então, esta ação é uma ação de formação muito rica e que complementa aquele momento síncrono, que não precisa ser tão longo, e dá ao aluno possibilidade de ele fazer a atividade no horário que ele tem
que ele tiver disponível, quando as crianças dormem, quando ele sai do trabalho, ou no fim de semana. Então, são diferentes momentos para diferentes pessoas. Então, nós temos que pensar nessa gestão do tempo para que nós possamos usar todas essas tecnologias. E nessa gestão do tempo está também a nossa ação. Nós temos que, no planejamento, pensar qual é o tempo que nós vamos dedicar para ler os trabalhos, para poder planejar as aulas e colocar isso numa planilha e ter disciplina para seguir. Porque, senão, somos nós que temos todo um processo de exaustão, porque ou pedimos exercício demais, ou não damos conta de corrigir tudo que está lá, ou não damos conta de atender todos os alunos. Regras, normas, disciplina. E então vejam que a falta de limites temporais do analógico obriga nós, professores e alunos, a criar nossos critérios pessoais de organização do tempo. E isso é muito importante. Mais importante do que ficar trabalhando com tecnologias lá, realidade aumentada, realidade virtual, é trabalhar com o básico, mas criar as nossas melhores condições e os nossos melhores momentos para que nós possamos trabalhar. E para isso também é importante, se fala muito em empatia, mas o que é empatia dentro de um processo formativo? Importantíssimo é que a gente tenha um pensamento empático, compreender o ponto de vista, a emoção e o contexto dos outros, sobretudo dos alunos e o aluno do professor. Compreender que nem todo mundo está tendo os recursos de acesso, criar caminhos diferentes, planos de contingência. Olha, você não acessa por isso, eu mando para você por e-mail. Tentar compreender como é que as pessoas estão, e principalmente que nós estamos em um momento onde existe uma pandemia, e esta pandemia é uma doença muito grave, que mata, e que outras doenças não deixaram de existir, e que as pessoas estão vivenciando problemas, se não às vezes em si mesma, na família. E esse contexto envolve as nossas aulas. Então, a gente ter um pensamento empático é compreender a situação que está nos outros. E aí vem uma palavra muito importante, trabalhada na neurociência, e que traz a questão do pensamento empático numa relação que, na nossa profissão, nós podemos compreender muito bem, que é compaixão. E compaixão não é pena. Compaixão, neste sentido, quer dizer desejar o melhor, o que eu posso fazer para que aquela pessoa esteja melhor. E essa é a nossa função como professores, quando nós nos dedicamos a ensinar para que o outro aprenda, nós estamos realizando um exercício de compaixão, desejando que o outro seja melhor, esteja melhor, faça melhor. Nós, o pessoal de saúde e outras tantas áreas, eles exercem profissionalmente este exercício de compaixão. Motivação para ajudar e garantir condições para aprender. E se a gente não tiver, como professor, condições de ter esse pensamento empático, porque o nosso compromisso não é com o conteúdo, o nosso compromisso é com as pessoas. E o conteúdo, o conhecimento que nós
temos é a nossa bagagem. É a bagagem, é o que nós temos, o nosso diferencial para nós nos comprometermos com as pessoas e transformar. E criar condições para que ela possa aprender aquilo que nós estamos prontos para ensinar. Então, é importante este pensamento empático, porque saber que nós somos professores, porque ensinamos pessoas. Ensinamos um conteúdo para pessoas. E isto aí muda a nossa maneira de ver o que é esta relação com o ensino. E isto também nos mostra a questão das interações. E as interações eu dividi em 3 tipos de interações. A primeira, com os recursos digitais. É preciso que a gente tenha um processo de interação com os recursos. A outra é a didática, interação didática. E a terceira é humana. Então, dentro dessas interações, a primeira interação, que é chamada de interação técnica, com os recursos digitais, é como nós vamos trabalhar, por exemplo, com os sites de busca. E levar os nossos alunos a fazer uma atividade, inclusive, ao contrário, que eles que estão a nossa cultura digital permeia as nossas práticas, de maneira que quando qualquer assunto novo, nós saímos correndo para o Google e vamos fazer busca. O que é isso? E vamos para o Wikipedia. E nós fazemos isso de uma forma crítica. Então, a nossa função, e aí a questão dos repositórios, dos espaços, tem, né, a minha amiga me trouxe o Pinterest, tem até no Facebook, tem outros lugares, para poder repor, para colocar os achados, mas trabalhar criticamente com eles, porque temos problemas e questões muito importantes para fazer. E a questão dos objetos de aprendizagem, que são um monte de objetos de matérias para todas as áreas e que já estão disponíveis, abertos, para que nós possamos usar. E aí, um recurso que muitos de vocês devem conhecer, mas que eu quero enfatizar, é o uso, para que não tenhamos problemas, o uso de uma licença comum que libera a nós, professores, para usar imagens, usar textos, que é o Creative Commons, que é um site que este recurso está no Google, e você, quando coloca lá, você quer procurar uma imagem, e você vai nas ferramentas, que são, quando você coloca a palavra, você tem embaixo, se você quer pesquisar todas as coisas sobre, no caso, eu coloquei empatia, e aí você coloca sobre imagens, por exemplo, e tem lá uma das opções, são ferramentas. Quando você abre ferramenta, você tem as imagens que estão abertas e que você pode usar, aquelas que têm uma licença Creative Commons, que é internacional. Todo mundo pode usar aquilo, e desde que citada a fonte, e então você pode trazer imagens que estejam lá. Os recursos abertos, eles também estão dentro dessas opções, né? E aí você tem recursos, reflexão, símbolo, frases, desenhos, imagens,
você escolhe o que você quer quando você está planejando a sua ação, mas não é só uma ação do professor, é uma ação do aluno, como atividade, buscar e analisar textos, imagens, vídeos e ver sobre a pertinência e definir se ele realmente tem um sentido crítico que nós precisamos. E aí eu trago para vocês uma frase que está num artigo escrito por uma professora portuguesa, em que ela diz: sejam felizes com o que tiverem à mão, ou seja, não vão fazer um sacrifício maior, busquem e façam o possível com o que tiver à mão, o que vocês conseguirem acessar, alcançar, e que seja de acordo com o conhecimento de vocês. Se vocês são experts, são da área, vocês podem fazer chover, né? Usar coisas incríveis. Se não, busquem aquilo que vocês conseguem acessar. Bem, a outra interação que é muito importante é com a interface digital. O que é interface? É aquela imagem que fica na tela e que traz para nós, né, as condições para a usabilidade. Isso nós vemos muito na nossa vida, quando nós trabalhamos, quando a gente está buscando, fazendo buscas ou algum tipo de né, a gente quer comprar alguma coisa, ou vem alguma publicidade mesmo, e a gente, nossa, eu não gosto das cores, eu não gosto da imagem. O que nós buscar aquilo que, isso aí também é um exercício de empatia, aquilo que vai agradar a mim, agradar aos meus estudantes, que esteja numa linguagem tranquila. O que adianta ter um recurso maravilhoso todo escrito em inglês se a minha turma não sabe inglês? Vou criar mais um problema? Então, é pensar quem é o usuário para ver se aquele ambiente, aquele processo, aquele recurso faz sentido para eles. Então, é sensibilidade para, quando acessar, ver se a comunicação ela está ok, as linguagens estão ok, se existe um processo de inclusão, e aí eu dou os parabéns para a UNEB, porque na aula estamos trazendo aqui os intérpretes. Isso é um processo de interação muito importante. É pensar no outro num processo com as interfaces, com os tipos de critérios, e trazer a questão crítica, da criticidade. E aí, é uma análise que eu fiz para uma outra apresentação, que vai acontecer ainda na semana que vem, né? Todas elas se aglomeraram nesse momento, porque nós todos pensávamos que nesse momento já estaríamos de novo ao vivo e presentes, e presencialmente presentes em todos os encontros, mas é uma coisa que me estarrece, porque o livro didático impresso, quando vai para o digital, ele basicamente é o mesmo. E eu fiz várias incursões nos livros didáticos brasileiros de diferentes espaços e vi que ele não trabalha com as linguagens do digital. E eu vi que os textos, eles trazem um texto, inclusive um texto de uma letra de uma música. E eu digo, poderia colocar um vídeo ou som daquela música, mas exclusivamente o texto, com todas as condições digitais. E o texto da aula, só o texto escrito. E aí
pensei e vi como é que eles trabalham aulas de arte, sobre, por exemplo, no caso, eu fui buscar realismo e surrealismo dentro do Google aberto, tem um espaço que se chama Art and Culture, Arte e Cultura, onde todas as artes, todos os museus, visitas a museus, todo o material está em diferentes formatos, com vídeos, imagens, áudios, o que for possível, né? E, ao mesmo tempo, nós vemos, e inclusive atividades, nós vemos o texto sobre realismo e querendo que os alunos façam sínteses escritas sobre aquilo, sem trocar, sem entrar nas possibilidades que o ambiente, sim, pode trazer. Então, é esta interação, essa busca é importante. Não necessariamente, a gente não precisa saber todas essas interfaces, mas é possível que os alunos possam acessar, possam entender e possam vivenciar com muito maior profundidade de conhecimento se a gente conseguir ir além do que o livro pode trazer para nós. E a interação didática? A interação didática é essencial e faz parte da nossa prática. E é importante que a gente reveja os nossos objetivos e não para apresentar as aulas da forma como sempre fizemos, mas relativizar. Vamos buscar quais os conteúdos realmente válidos e aquilo que eu estou falando e estou pensando como professor, que é uma coisa, e cada aluno, cada estudante está pensando em outra. E estamos mostrando alguma coisa e cada um está tendo uma interpretação. Se nós não nos comunicarmos, se não trabalharmos dentro do pensamento até vigotiano de interação entre os aprendentes para que nós possamos estudar, possamos trocar, então esta interação didática vai fazer com que cada um interprete aquilo que nós estamos querendo trabalhar, ensinar e que eles possam aprender de formas diferenciadas. E dentro disso é importante que a gente tenha conhecimento que quais são as interações didáticas que os alunos vão estar abertos para desenvolver de forma online. Então, nós temos textos, nós temos os livros impressos, se eles tiverem acesso, mas nós temos os vídeos, nós temos atividades que podem ser atividades individuais e atividades em grupos, e nós temos experimentações, laboratórios, testes, e muitos deles podem ser feitos online, além de práticas, trabalhos de campo e estágios que nós podemos fazer com que o aluno possa olhar no seu espaço, dentro das condições concretas que ele tem para poder realizar essas atividades e trazer feedbacks, trazer retornos, respostas para os professores, para os colegas, para uma troca dialógica da qual todos irão se beneficiar. Então, essas interações são interações com diferentes movimentos nos conteúdos para que nós possamos ter uma resolução, um caminho para poder aprender mais, né? E a interação humana? A interação humana, ela começa online com um espírito de equipe, que as nossas turmas, uma vez que nós formamos grupos e trabalhamos com grupos e com turmas, que elas consigam
garantir uma identidade grupal, uma disposição para participar e um sentimento de pertencimento. E como é que a gente consegue isso? Sendo claro, podendo dizer aos estudantes o que a gente quer, o que a gente deseja, um planejamento bem cuidado, faremos isto, isto e isso. E vocês, qual é o papel de vocês? O que precisa? Onde é que nós queremos? O que nós queremos? Eu, com os meus alunos, eu sempre, toda semana, temos desafios. Um desafio individual que se articula depois com o desafio grupal, porque eu gosto que eles trabalhem em grupos, e na outra aula, um desafio intergrupal, onde esses resultados do individual e grupal estão reunidos no grupal e eles, então, possam estar participando e presentes e possam trocar ideias entre eles. Esse sentimento de pertencimento, ele pode vir de diferentes formas. Nós gostamos, por exemplo, eu gosto de estimular que os estudantes tenham uma identidade, já que estamos online, que eles tenham uma identidade, tenham um nome para o grupo, tenham uma imagem, alguns deles, posso colocar uma música? Desde que não afete os nossos ouvidos, não faça um grito, né? Eu já tive alunos querendo colocar barulhos muito grandes e não era um problema, um ruído. Mas imagens, nomes, que identifiquem o grupo do meio de todos esses. E no meio deles, fazer com que cada semana tenha alguém responsável, que eu chamo de líder, uma liderança rotativa. Cada vez um assume a liderança e esse líder é o responsável por disponibilizar no ambiente virtual aquela tarefa daquela semana, aquele desafio daquela semana. E trazer um pouco dessa tensão e prazer que leva a gente a querer aprender mais e seguir em frente. Então, esse espírito de equipe é alguma coisa muito importante, porque dentro daquele princípio, estamos lidando com pessoas mediadas pelo conhecimento e agora pelo digital. E o conhecimento no digital, o formato muda, mas o que nós fazemos é essa mediação. A segunda coisa nesse processo de interação é colaboração. A capacidade de atuar coletivamente para alcançar objetivos comuns. E começa com a gente, com o professor. Que a gente possa colaborar com cada grupo, com cada estudante dentro do possível, né? Eu tenho professores que dizem, professor, eu tenho 300, 500 alunos, tenho 300 alunos numa sala. Eu digo, você é mais um aluno no meio deles. E a colaboração tem que vir de todos. E vamos assumir desafios que sejam da grandeza desse macrogrupo. E última parte é quando a gente consegue que aquilo que nós estamos trabalhando com os nossos alunos, e aí o digital é o espaço ideal para isso, ele se expande e circula como ideias, como aprendizagem, além da relação fechada de professor e alunos. É trazer aquela informação, e às vezes há algumas surpresas de que numa aula síncrona, num momento síncrono, nós estamos sendo trabalhados, ouvidos, ou que participam, o marido, os pais, eu conheço pais de alunos, coisa que no presencial nunca aconteceu, mas eu conheço pais de alunos que participaram, que estão participando das aulas, eu conheço a mulher, o marido, crianças, né, que estão ali, mas basicamente as ideias, eles estão com os colegas, os professores de outras áreas, essa
também um processo muito forte é que se formem grupos com os colegas professores que estão fazendo a mesma, estão passando pelos mesmos desafios de ensinar, às vezes as mesmas disciplinas ou diferentes disciplinas, e que trocam dúvidas entre si e trocam dicas sobre isso, né? Então, o envolvimento de pessoas que não estão no processo, uma capacidade de ampliação da mobilização para a ação e pedir ajuda, aprender a pedir ajuda, porque nós, professores, fazemos na docência aquilo que já deixamos de fazer na pesquisa. Na pesquisa, nós estimulamos que se formem redes e que troquemos ideias entre pesquisadores. Nós precisamos que essa interação humana possa estar também na docência, que possamos formar redes de professores e trocar ideias e ver sugestões de como nós estamos ensinando alguma coisa que nós precisamos e temos algumas dúvidas e trazer as nossas dificuldades para que as pessoas possam estar colaborando nessa situação de contágio e que não fiquemos só entre nós fechados. Colaboração. Espírito de equipe. É esse processo. E aí eu trago, e aí me desculpem, não deu tempo de traduzir essa imagem para vocês, mas eu achei que era muito pertinente, e que diz, sozinhos nós somos espertos, juntos nós somos brilhantes. Essa integração, esse espírito de equipe, essa troca, ela é fundamental para que nós possamos ir além, que nós possamos estar juntos, né? E aí tem um texto que eu tirei algumas partes de um professor português também, que está num e-book, e que se chama Aprendizagem Cooperativa no Ensino Superior, de um professor que vocês conhecem, né, que foi coordenado e trabalhado pelo o professor Antônio Moreira, Zé Antônio Moreira, e que foi de novembro de 2018, ou seja, antes de todo esse processo da pandemia, mas que ele diz para a gente aquilo que a gente está precisando ouvir. Aprender fazendo, juntos. E ele diz, os estudantes aprendem melhor fazendo, pensando criticamente sobre conceitos e aplicando o conhecimento adquirido em diversas situações, do que quando se limitam a ouvir o docente. Na aprendizagem cooperativa, não apenas eles discutem e confrontam sua compreensão dos conteúdos com os colegas, recebendo feedback imediato, como podem agir sobre esse conhecimento e transformá-lo em projetos e resultados relevantes para todos. Não é à toa que nos ambientes virtuais, nos ambientes online de ensino e aprendizagem, nós temos fórum, e fórum, o sobrenome do fórum é Fórum de Discussão. E fórum de discussão, e aí trazendo isso, não é fórum para colocar, copiar e colar e colocar o pensamento de outro, é fórum para que a gente apresente as nossas ideias. E uma coisa que impacta muito é que na hora que eu vou apresentar o fórum, ou vou orientar o fórum, eu, ao invés de colocar um texto, eu coloco voz, eu gravo. E isso impacta, porque eles ouvem e, embora o texto esteja escrito, e para aqueles que não têm condições de ouvir, o texto está lá, aqueles que ouvem, eles se impactam e vão direto no som. E os fóruns, para mim, são fóruns onde eles podem gravar,
e trazer as vozes deles. Eles podem fazer vídeos e apresentar as imagens, eles podem trazer textos, claro, eles podem trazer imagens. Fórum para discutir, fórum, discussão é troca de ideias. Então, é troca de ideias. E transcender aquela pergunta que tem resposta óbvia, colocar questões, desafios à reflexão, que levem a confrontar aquilo que o professor Cunha está dizendo, confrontar a compreensão em relação a trechos de conteúdos e discutir com os parceiros, com os colegas, e não fazer um bate-boca só com o professor. É um momento de estimular a participação deles, fazendo trocas. E por isso eu tenho alguma preocupação quando o fórum é para nota. Né? E aí, mas isso é uma outra questão que a gente teria que ter só uma preocupação maior, só com trabalhar a questão dos fóruns. Mas cada situação ela é diferente e temos, então, que resolver. Mas fazer sugestões de atividades ou encaminhar atividades que possam trazer os alunos para uma discussão, uma compreensão, uma apreensão do processo, né? E nesse processo é importante a presença dos alunos, o compromisso com a troca e com um feedback e a participação. Participação, eu acredito que seja fundamental. E não é dizer, ok, tudo bem, não. É uma troca de ideias mesmo. Cobrar do aluno que ele possa trocar ideia e os professores sentirem a importância de dar o feedback. Coloca lá alguma coisa, ninguém fala nada, nem que seja para o professor entrar no ambiente e dizer, escuta, vamos lá, alguém colocou uma ideia e o que vocês não vamos dar um retorno. Isso é importante para que vocês aprendam. É importante num processo de participação, porque é pela participação e pelas trocas que se dá. Então, os processos formativos exigem presença e participação. Eu teve um professor que falou para mim, eu não gosto de ficar dando aula olhando para a tela. Eu digo, eu nunca dei aula falando para a tela. Eu estou falando para as pessoas que estão do outro lado da tela. Eu estou falando para pessoas. Eu tenho em mim a consciência de que eu estou falando com vocês, para vocês. E que a tela é apenas um elemento que conduz esse nosso processo de interação. Então, essa presença, participação, ela se dá no momento síncrono, mas também se dá pelos feedbacks. E é muito importante quando nós colocamos, ainda que seja no WhatsApp, colocamos uma ideia, se ninguém retorna, o sentimento dentro da gente é um sentimento muito... Ninguém está vendo, ninguém leu, ninguém retornou. Esse sentimento é o que o aluno, o estudante sente quando ele faz o exercício e não tem nenhum tipo de retorno. Então, é buscar presença no feedback. Eu li seu trabalho está bom, você pode melhorar. Uma coisa que eu faço muito com os meus alunos é valorizar o que está feito e apontar pontos de melhoria. O que pode ser melhor? Como avançar? O que fazer? E não ficar massacrando o erro. É claro que a gente pode, olha, isto aqui você pode, leia mais isso, veja isso, converse com o fulano e vamos fazer, vamos melhorar, mas não ficar massacrando o erro, porque
Nós estamos em um momento de valorizar as emoções. E nós temos que ter muita paciência. A outra questão é ter consciência de que nós estamos trabalhando no ensino remoto, online de emergência. E que isto não é educação à distância. Embora sejam frutas, mas tem qualidades, sabores e construção diferente. São diferentes processos de se trabalhar com educação, de se formar pessoas. Então, o ensino online emergencial é aquele que nós estamos fazendo agora com o que é possível, é um ensino possível. A EAD é uma estrutura, é uma modalidade educacional e não há como nós trabalharmos, é melhor um ou melhor outro. Ambos estão fazendo um esforço para levar uma formação de qualidade para as pessoas, como bem disse o reitor, uma formação inclusiva, aberta, pública, que é aquela que nós acreditamos. São modalidades diferentes e não existe o melhor ou o pior. Existe, sim, o melhor professor do curso presencial e o melhor professor, o melhor curso online, que aproveita tudo mais e que é à distância. Dentro da modalidade, nós podemos comparar, mas não comparar essa realidade. O que nós estamos fazendo agora é um ensino online emergencial, a partir dos esforços incríveis de nós, professores, para que a educação não pare, para que não nos isolemos dos nossos alunos, para que nós possamos ir além e continuar ensinando, transformando e aprendendo. Agora, fazer educação à distância é uma outra conversa. Nós temos, então, um processo que não acaba. Isso nós já sabemos quando assumimos a função como professores universitários. Como disse no início, não é um emprego que nós nos formamos naquela visão, né, do século passado, da cultura industrial, de que um professor ou um médico formado não precisa mais estudar. Um engenheiro formado, acabou a graduação, ele pode sair para o campo de trabalho e 30 anos depois continuar fazendo aquilo que ele aprendeu na faculdade. O aprendizado é contínuo. Nós precisamos estar em permanente processo de aprendizado. E a aprendizagem contínua de nós, professores, ela se dá num processo maravilhoso e incrível quando nós estamos online com os nossos alunos. A comunidade que formamos com os nossos alunos, ela nos traz informações e aprendizagens a partir daquilo que um sabe e o outro não sabe, mas que passa a saber do momento que aquele aprendizado é compartilhado. É um recurso diferente, é uma forma diferente de fazer as coisas, é um conteúdo que pode ser, eu encontrei um texto, um vídeo interessante. Essas comunidades é a melhor forma de aprender. Então, esse aprendizado contínuo é contínuo com os professores, com os colegas, com os estudantes, com todos. Então, esta é uma das essências da cultura digital. Estamos sempre em um processo contínuo de aprendizado. Aquele tempo de dizer que terminou a graduação e a pessoa está formada, nós estamos em processo de formação permanente, contínuo, tá? E isso se torna muito evidente quando a gente pensa e vê que a Unesco
em 1996, criou uma comissão internacional para a educação no século XXI. Mas, neste momento, ela ainda estava com a perspectiva da formação pronta, como a formação dentro de uma cultura industrial. Eu vou formar um professor, vou formar um sistema educacional, e ele precisa, e aí já foi uma grande revolução, sair de ensinar para aprender. Aprender a conhecer, a conviver, a ser, a fazer. Isso aqui foi uma comissão coordenada pelo professor Delors, que trouxe essas diretrizes e que foi publicada na França em 1996. O mundo mudou. E a própria Unesco chega em 2016 e cria um outro documento, e aqui na parte inferior, esse documento está o link, está o endereço para acesso, onde ele fala repensar a educação rumo a um bem comum mundial, ponto de interrogação. E eu não dei a ênfase, porque se aqui era afirmativo, aqui está numa interrogação. E ele dá outros critérios para se chegar, e que eu não vou demorar neles, para poder pensar ou repensar a educação e a formação. E, ao final de um documento de 80 páginas, eles dizem, embora os 4 pilares da educação, aprender a conhecer, fazer, ser e viver junto, sejam ainda mais relevantes atualmente, 2016, eles estão ameaçados tanto pela globalização quanto pela ressurgência de políticas identitárias. Como podem ser fortalecidos e renovados? Esse é um desafio para nós, e desafio para a universidade, e desafio para a educação. Eles estão ameaçados, ou seja, mudanças aconteceram que abalaram as nossas certezas. E como nós vamos mudar? E vejam que dentro todas essas espirais, dessa espiral aqui, nós chegamos ao ponto mais intenso dela, de criação, de abertura para novas realidades. Não estava aqui. Então, por quê? Porque a cultura digital, ela nos leva à inovação, ao novo, à criação. E isso precisa, e vejam, o chamado em 2016 da Unesco não é para afirmar que é assim. Ela termina com uma indagação. Como podem ser fortalecidos esses 4 pilares e renovados? Porque a educação e a formação mudou. E aí, então, nós vemos em 2018, e isto aqui é importante que a gente veja, que não vem de uma área de educação, mas da economia. Isto vem do Fórum Econômico Mundial. E o endereço também está aí. E eles, para garantir que o mundo continue a formar e não apenas profissionais, mas consumidores, e isso é muito para ser discutido, eles começam dizendo que aprender é mais complicado do que parece. E que não se aprende só
o que a escola, entre parênteses, é o que eles dizem, pretende ensinar. Que todas essas relações com a sociedade civil, com os atores internacionais, né, com o setor privado, eles traçam linhas de relações com aquilo que se deseja aprender. É preciso que a gente fique atento a isso. Então, a formação vai além do nosso conhecimento de conteúdo, a formação nos leva a uma ação cidadã, a formação que está em curso e mudanças e com interesses do mundo inteiro. E a gente precisa saber onde estamos para não cairmos na inocência de que nós estamos fazendo e estamos formando pessoas. Nós estamos trabalhando nossos conteúdos e trabalhando para ensinar e aprender os nossos conteúdos, mas a formação, ela vai num sentido mais amplo, com muitos atores interessados interferindo neste processo. E aí, então, eu trago para vocês uma reflexão do professor Domingos Caieiro, da Universidade Aberta, e ele diz, isso é uma reportagem de um jornal português, e ele disse isso em abril de 2020 sobre esses tempos. E ele diz, com efeito, a crise vem demonstrar a necessidade de sermos capazes, como comunidade política, e ele está falando de nós, professores, estudantes, de desenvolver sem reservas e em conjunto um processo de mudança na educação através da colaboração e da partilha das melhores práticas apoiadas em pedagogias online. Por quê? Porque dentro do universo da formação online, nós temos contatos com o mundo. Nós estamos aqui. Nós somos um ponto. E quanto mais nós nos comunicarmos, nos interarmos do que está acontecendo em todo o mundo, nós vamos ter condições de aprender mais e melhor, e de formar a nós mesmos nesse processo de mudança. Trata-se de um passo adiante nos processos típicos de ensino-aprendizagem em todos os níveis, que já tinha levado à criação do conceito de aprendizagem ao longo da vida, ou seja, que a ideia de que a aprendizagem é necessária para todos, em permanência, e que não é definitiva, que as coisas se sucedem e estamos sempre aprendendo. A educação digital e em rede, que agora emerge de forma global, assenta nessa visão disruptiva da cultura digital. As mudanças organizacionais neste campo são difíceis, mas fazem parte de desafios institucionais, pessoais e societais de adaptação, de mudança, de flexibilização e inovação que urge assumir. Nós estamos diante de uma nova realidade. Nós estamos diante de novas formas de aprender. E se nós não tivermos a coragem de sermos protagonistas e podemos trabalhar com os nossos estudantes aquilo que a universidade está pronta para oferecer, outros seres irão ensinar. E nem sempre aquilo que vai nos garantir uma sociedade livre, democrática, aberta, com todas aquelas liberdades e com todas as consciências de que nós desejamos
realizar, fazer. Então, dentro disso, um processo para o ensino mediado pelo digital se dar pela humanização. E aí eu trago um pensamento da Jennifer Reingold, de 2015, que diz: quanto mais nossa sociedade for se tornando tecnologicamente avançada, maior será a necessidade de voltar aos princípios básicos da comunicação humana. Ou seja, juntos podemos refletir, avançar, aprender, compreender e criticar, ter uma consciência crítica entre todos os conteúdos e conhecimentos que extrapolam a nossa ação e que estão aí desejando formar aos nossos estudantes e a nós mesmos. E aí existem vários atores, vários autores, vários pesquisadores que levam nos novos tempos de formação aos 4, 6. Depois disso, tem outros autores que já fazem 5, 6, mas eu trago para vocês a questão do que seriam, talvez, os novos pilares para que nós pudéssemos nos preocuparmos com os novos tempos de formação, que é estarmos ligados em comunicação. Desenvolver o espírito crítico, a criticidade em relação aos conhecimentos, aos conceitos, aos materiais que estão disponíveis nas mais diversas bases de dados e trazer para a troca, estimular a criatividade e, mais do que tudo, garantir a colaboração entre colegas, entre professores, entre estudantes, entre professores e estudantes, entre professores e estudantes técnicos que estão nos auxiliando na viabilização de nossas aulas, um processo de colaboração e de compreensão. Um modelo pedagógico que privilegie a participação, a presença, a aprendizagem crítica e criativa. E aí, para encerrar esse nosso momento e esta nossa aula, eu trago alguma coisa que eu selecionei com carinho para trazer uma mensagem para vocês. E o que eu achei de mais importante neste momento é uma fala do Carl Jung, quando ele diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E é com esta frase que eu gostaria que vocês lembrassem quando fossem fazer seus planejamentos, quando fossem fazer suas aulas, quando fossem fazer as interações com seus alunos, e os alunos com seus professores, que também esse feedback, esse retorno é muito importante, que nós tenhamos consciência de que a nossa função está em tocar almas humanas, e entre elas, nós mesmos. É o que eu tinha para trazer neste momento para vocês, e agradecer com muito carinho este nosso momento. Obrigada.